Uma dúvida muito recorrente é como fazer um artigo científico passo a passo. Se você quer ver a estrutura exata de um artigo científico, como desenvolver esse trabalho, você está no vídeo certo. Eu sou o professor Hernan e nesse canal eu ensino alunos como você, que estão desenvolvendo um TCC de artigo científico, monografia, enfim. Eu ensino vocês a fazerem esse trabalho passo a passo, mostrando todos os atalhos que vocês devem seguir. E um dos melhores atalhos que você pode seguir é conhecer o meu treinamento TCC Expresso. O link desse treinamento está no comentário fixado aqui desse vídeo. Então, se você não quer ficar por fora dessa grande novidade, dessa grande dica, clique no link e saiba mais do TCC Expresso. Mas eu quero mostrar hoje, diretamente na tela do computador, todas as etapas de um artigo científico, como devem ser construídas essas etapas e, melhor, em que momento você deve construir cada uma delas. Esse último detalhe, por isso que você tem que assistir esse vídeo até o final, esse último detalhe é o que vai evitar que você tenha retrabalhos de ter que reescrever partes do seu trabalho ou de simplesmente ter que deletar alguns materiais que você vai escrever. Então, fique até o final do vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e já deixe like no vídeo, porque vamos para a tela do computador. Esse artigo científico está pronto e foi orientado recentemente. Eu vou mostrar todas as etapas desse artigo científico e como desenvolvê-las. A primeira etapa desse trabalho é a primeira página, que são os elementos pretextuais, compostas de título do trabalho, autor do trabalho ou autores, o resumo do trabalho, as palavras-chave, o resumo em outra língua, uma língua estrangeira, as palavras-chave em outra língua estrangeira e os créditos de autoria. Esses são os elementos pretextuais de um artigo científico, e isso cabe, na maioria das vezes, numa página apenas. Aqui nós vamos ter então o título do trabalho e o nome do primeiro autor e do segundo autor. Você percebe que aqui, esse número pequeno que está aqui localizado, ele é uma nota de rodapé. Essa nota de rodapé, ela está associada aos créditos de autoria. Então, quando eu coloco o nome do autor, eu já insiro o crédito de autoria, que é a descrição da pessoa que está sendo colocada como autor ali em cima. É uma descrição de quem ele é, de onde ele é e o contato dessa pessoa. O segundo autor sou eu. Esse segundo autor tem aqui ligado uma nota de rodapé e vai trazer quem eu sou nesse contexto do trabalho, qual a minha formação, a qual instituição eu pertenço e o meu contato também. Então, título, autores e atrelados a esses autores na nota de rodapé, os créditos das autorias. Depois vamos para o resumo. O resumo é a parte que vai descrever o trabalho por inteiro. Por conseguinte, é a última parte que você escreve do seu trabalho, do seu artigo. Aqui você vai ter todos os elementos que fazem parte do seu artigo científico. Ligado ao resumo, você tem as palavras-chave, então entre 3 a 5 palavras-chave. O abstract é o resumo na língua inglesa, então você vai ter o mesmo texto que esteve aqui no resumo, traduzido para o inglês. Tem outras línguas que podem ser também utilizadas, como o francês, o italiano, o espanhol, enfim. Tem aqui as palavras-chave, também as mesmas palavras-chave, só que traduzidas para o segundo idioma. E você depois vai ter já a parte textual do trabalho. A primeira parte textual de um artigo científico é a introdução. Nessa introdução você vai ter aqui todos os elementos do planejamento do seu artigo científico. Depois de termos aí a introdução, vai vir o referencial teórico. Capítulo 1 de referencial teórico, com as suas devidas citações diretas, suas devidas citações indiretas. Você vai ter aqui todo esse material sendo construído com base em conhecimentos de outros autores. Segundo capítulo de referencial teórico, citações diretas, suas devidas citações indiretas e assim por diante. Você vai ver aqui que esse trabalho focou em um estudo de caso, mas não tem a descrição metodológica aqui antes desse capítulo de estudo de caso. Isso porque a metodologia desse trabalho foi colocada lá na frente na introdução, ok? Então aqui você já tem nesse estudo de caso os resultados e discussão do trabalho. Aqui vai ter uma apresentação de dados coletados em campo, com entrevistas, com resumos e tudo mais, e depois você vai ter a análise desse material que foi coletado aqui nos diversos tópicos que o aluno coloca aqui.
Depois você tem as considerações finais. Essas considerações finais são o fechamento do trabalho, associando tudo que foi construído aos objetivos geral, específicos, a pergunta, problema. E depois dessas considerações finais tem as referências bibliográficas. Esse aqui é o exato passo a passo de um artigo científico. Um artigo científico contém todas essas informações aqui, então é isso que você deverá fazer. Agora, em que ordem você deverá fazer? Será que é na ordem em que aparece aqui no documento? Ou tem outra ordem em que você deve começar a escrever todo o processo? Eu sugiro a ordem que eu recomendo para todos os meus alunos. A primeira parte que eu recomendo fazer, eu vou mostrar aqui para você isso anotado no finalzinho aqui dessa página. A primeira parte que eu recomendo fazer é o planejamento. Esse planejamento ele deverá estar composto de tema delimitado, deverá ter aqui a pergunta, problema, objetivo do trabalho, o objetivo geral e, claro, os objetivos específicos. Então, vou escrever aqui objetivos. Você deverá ter aqui também a justificativa e você também deverá ter aqui a parte da metodologia. Essa metodologia que você vai planejar aqui inicialmente, ela deverá ser fechada mais lá na frente. Então, eu vou colocar aqui preliminar. Depois do planejamento, você vai ter que partir para a construção dos capítulos de referencial teórico. Vai começar a escrever esses capítulos. Esses capítulos de referencial, eles deverão ter duas etapas. A primeira etapa é a etapa de leitura e a segunda etapa é a etapa de escrita. A leitura deverá ser feita com base em fichamento. Então você aqui vai fazer leituras apropriadas, alinhadas ao seu planejamento e depois você vai fazer a escrita dos seus capítulos. Então aqui é mão na massa. Aqui você vai escrever e botar para fazer o seu trabalho definitivamente, a escrita total com base nos fichamentos que você já desenvolveu. Depois dos capítulos de referencial teórico, chega a hora de fechar a metodologia. Essa metodologia pode ser fechada aqui porque na fase inicial você ainda não tinha tanta certeza para fechar a sua metodologia. Agora você tem pleno conhecimento do que vai fazer, do que fez no referencial teórico e do que vai fazer mais lá para frente. Então aqui você já fecha a sua metodologia, apontando os principais elementos de uma metodologia, o tipo de pesquisa, os objetivos da pesquisa, as fontes que você vai utilizar e o tratamento que você vai dar aos dados. Apontando esses elementos aqui, você já fecha completamente a sua metodologia de pesquisa científica. Aí você vai para a parte de resultados e discussão. Nos resultados e discussão, você tem que apresentar os dados que você coletou na sua pesquisa de campo, no trabalho que você está fazendo, apresenta esses dados e depois analisa esses dados. É por isso que a gente chama isso de discussão. Apresentou o que coletou e agora vai começar a discutir com base no que coletou. Vai discutir com base em quê? Vai discutir esses dados com base nas teorias que você está discutindo, com base nos objetivos que você lançou para o seu trabalho, com base na sua pergunta, problema. Aí depois de fazer essa parte aqui dos resultados de discussão, você vai escrever as considerações finais. Essas considerações finais são o fechamento do trabalho e quando você aqui já definitivamente presta contas de como é que você conseguiu responder ou não a sua pergunta problema, de como é que você consegue relacionar a pesquisa, os dados coletados e a análise aos objetivos do seu TCC. Feitas as considerações finais, você vai partir para terminar a sua introdução. Na introdução, você vai escrever o quê? Todos os elementos do planejamento. Todos os elementos do seu planejamento deverão estar na introdução do seu trabalho. Inclusive, aqui já vai depender do tipo de artigo que você está fazendo, dependendo da complexidade da pesquisa que você está fazendo. Se você vai incluir a metodologia aqui ou se você vai fazer um capítulo fora parte. Mas o que eu recomendo é que para pesquisas simples, que sejam pesquisas bibliográficas ou pesquisas de estudo de caso, você coloque a metodologia dentro da própria introdução, concedendo ali 2, 3 parágrafos de metodologia apenas, ficando um pouco resumido, mas suficiente para englobar o que você está fazendo dentro do seu trabalho. Depois da introdução, você escreve o resumo do trabalho. O resumo do trabalho tem que ser o último elemento, porque ele deverá conter todas as 5 partes do seu TCC.
deverá ter tema, deverá ter objetivo, deverá ter metodologia, deverá ter resultados, deverá ter considerações finais. Então, somente pode ser feito no final esse resumo. Aqui você termina o resumo e vai para uma revisão do seu título e depois para a formatação final. A revisão do título é você apenas ver se esse título que você escreveu de fato representa o trabalho que você fez. Porque às vezes a ideia que você tinha de título lá no início acaba não condizendo com o trabalho que você desenvolveu. Então aqui você revisa o título para ver se ele realmente se mantém ou se precisa de algumas modificações. E a formatação final é aquele brilho, aquela última passada que nós vamos dar dentro do trabalho para colocá-lo nas normas da ABNT. E se você acessou ou acessa o TCC Expresso, que é o meu treinamento de acompanhamento para a realização de TCC, aí você vai estar um passo à frente, porque eu vou passar para você um modelo de artigo científico já na ABNT. Então, com essa pré-formatação, vai ficar muito mais simples você ir desenvolvendo. E aqui, de fato, esse último item de formatação vai ser o mais fácil de todos, que você já estará em cima de um modelo apropriado conforme a ABNT. Então, o meu convite é que você clique nesse link e conheça o TCC Expresso, porque eu sei que ele vai ser muito importante para você. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus colegas de sala. Pegue o link aqui e mande lá no grupo de WhatsApp da turma. Eu tenho certeza que todos eles vão gostar dessa informação. Até porque a sua dúvida tende a ser a dúvida dos seus colegas também. Então, faça essa obra aí benéfica e compartilhe esse conhecimento. Eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais!